verde lá embaixo. Então, fica saudando isso aqui. Provavelmente eles já estão, agora sim, eu tenho certeza que nós já estamos online. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Web Debate da Abracopel. O terceiro de uma sequência que começou ontem às 16 horas, falando sobre a importância das instalações elétricas, principalmente dentro de ambientes hospitalares, né, nesse momento hoje atual. Quem está chegando agora e quiser já dizer aonde está, como está meu amigo João Mota, aqui lá de Manaus, o Clóvis de Belém, o Eduardo de São Paulo e a turma toda que já se apresentou aqui, deixa eu ver quem mais se apresentou aqui dizendo onde estava, o João Marcelo de Belo Horizonte, o Diego de São Luís, e vocês estão vendo aí que a gente atende tudo quanto é lugar, São Paulo, meu amigo PC lá da USP, Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro, Aloysio de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Rio Branco, no Acre, caramba, tem gente que não acaba mais aqui. Vocês estão vendo, né, meus amigos que estão aqui, que nós não somos fracos, não. A gente tem uma turma boa e estamos chegando a tudo quanto é canto desse país aí. E vamos bater um papo sério hoje, né? Para quem ainda não me conhece, que veio através de convite ou da FLUC ou do professor Mário César, eu sou Edson Martinho, eu sou um dos fundadores e o atual diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, né? Uma associação que tem 15 anos de vida e que tem por missão informar sobre como evitar os acidentes de origem elétrica. Esse é o nosso trabalho e, por isso, a nossa preocupação nesse momento de trabalhar. Meu amigo Luiz Cossenza, presidente licenciado do CREA Rio de Janeiro, assistindo aqui, meu amigo Valdir do Carmo, olha só o prestígio que nós temos aqui dessa turma toda aqui, né? Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los nesta tarde. E o papo hoje começa, né, mais uma vez, numa sequência de 3 webinars que começou ontem, como eu disse, falando da preocupação com as instalações elétricas no ambientes hospitalares. Ontem, na parte da tarde, o assunto foi focado em sobrecarga dos condutores, principalmente utilizando produtos de má qualidade, cabos, os chamados cabos comerciais, genéricos, desbitolados e por aí. O pessoal acha cada nome para tudo, né, para justificar as malandragens desse país. E a gente mostrou que tem muito problema de condutores, tem problemas de conexão e, consequentemente, com o aumento de equipamentos que estão sendo adquiridos e instalados hoje nos hospitais, eles podem ficar perigosos. Na parte da noite, o nosso assunto foi com os esquemas de aterramento, principalmente o esquema de aterramento IT, que é muito utilizado em ambientes classe E2, dentro de hospitais, né, nos ambientes sala de cirurgia ou UTIs e outros ambientes dessa linha, que precisam de um sistema de aterramento específico e também precisa de um supervisório de corrente de fuga para que você tenha uma continuidade. E aí também, durante esse bate-papo, que foi junto com o parceiro da Abracopel, a IDI Bender, nós trouxemos muitas informações, ficamos ali trabalhando forte para isso, mostrando como tem que ser. E hoje a gente traz uma outra preocupação que faz parte também, apesar de eu trabalhar com segurança e eletricidade, mas tem tudo a ver, de uma especialização que eu tenho, que é a área de qualidade de energia, né? E aí, juntamente com a FLUC, que é especialista nessa área, o Carlos Rubim, e o professor doutor Mário César Ramos, que é professor da Universidade de Mogi das Cruzes, que tem uma tese nesse assunto, falando sobre os equipamentos eletromédicos e as sensibilidades. Então, a gente resolveu trazer esse bate-papo com a gente aqui para poder debater com vocês, público, e, ao mesmo tempo, trazer informações que possam, eventualmente, melhorar as instalações elétricas, ok? Então, para a gente começar, eu queria que o Rubim pelos mais novos e depois os mais velhos, então, o Carlos Rubim se apresentasse e depois o professor Mário César também se apresentasse. Bom, pessoal, boa tarde, né? Queria primeiramente agradecer ao Edson e à Abracopel pelo convite, né? Meu nome é Carlos Rubim, eu sou gerente de produtos da FLUC do Brasil,
Então, eu já atuo na Fluke, tem por volta aí de uns 3 anos, né, dedicados à área de elétrica, a elétrica, manutenção preditiva, então tudo que envolve termografia, qualidade de energia, análise mecânica e vibração, osciloscópio de campo, área de redes também, então basicamente boa parte do portfólio, né, da Fluke, atuando como suporte técnico, como suporte de campo, né, indo a campo, conhecendo os clientes, conhecendo as aplicações. E eu sou engenheiro eletricista, né, então tenho aí alguns anos já de formado pela FEM, em São Bernardo do Campo. E hoje, né, vou participar representando a Fluke e falando um pouco sobre os equipamentos, né, sobre essa vivência que a gente tem em campo, sobre o que a gente tem e como a gente consegue fazer essas análises e conseguir adequar, né, cada vez mais os nossos sistemas de eletricidade. Perfeito. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Vamos que vamos. Meu mestre, grande mestre. Boa tarde a você, boa tarde ao Carlos. Meu nome é Mário César, sou da Universidade de Mogi das Cruzes. Estou lá há 45 anos dando aula no curso de Engenharia Elétrica. E também fui engenheiro por mais de 30 anos, uma empresa multinacional. E atualmente eu realizei um trabalho nas áreas de instalações elétricas, um trabalho que você aqui apresentar, e chamou bastante atenção, principalmente agora, onde os hospitais estão sendo bastante requisitados, os equipamentos eletrométricos estão sendo muito utilizados. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês o que foi a tese do meu doutorado e o que eu pude aprender, constatar, e também prover informações para soluções desses problemas. Então, agradeço a todos que estão nos ouvindo, espero trazer informações importantes para vocês, e muito obrigado pela oportunidade. Legal, professor. Primeiro, novamente, obrigado por aceitar o convite, né? O Mário já disse que faz 45 anos que ele dá aula em Universidade de Mogi das Cruzes e eu tive o prazer de ser aluno dele. Não temos tanta diferença de idade, mas ele era novinho quando eu estava estudando lá, mas a gente fez... ele foi meu professor de instalações elétricas na época, e foi uma matéria que eu curti muito e depois segui um pouco esse caminho aí. Então, foi um prazer reencontrá-lo, e eu recebi essa tese dele justamente nesse momento, né, que eu faço parte de um mailing de alunos dele, espero que sejam alunos especiais, né, alunos bons, brincadeira. E aí, quando ele trouxe esse assunto, eu falei, cabe direitinho. Então, aí fiz o convite, ele aceitou, então seria bem legal a gente estar aqui junto, né. Meus amigos que estão aí, o Michael, o Mário Buarque, grande amigo Mário Buarque lá de Recife, você vai criando amigos presenciais, virtuais, eles vão entrando aqui, tem um monte de gente que está sempre nos acompanhando e que eu encontro sempre, mas não sei nem quem é a cara do sujeito, e tem outros que a gente conhece, como é o caso do Mário Buarque lá de Recife, que é um grande amigo, está sempre conosco lá, né? O papo que a gente traz aqui, né, Mário, e você vai mostrar, eu creio que sim, a gente tem hoje equipamentos eletrométricos que têm uma certa sensibilidade a variações de tensão, a presença de harmônicas, a surtos de tensão, que são os principais distúrbios que acontecem hoje no dia a dia, dentro da indústria principalmente. E a gente tem um mercado que é um mercado extremamente complicado. E eu falo complicado porque ele é um mercado restrito, é um mercado onde as pessoas internas parece que vivem um mundo à parte, e eu falo isso porque além, né, de atuar com instalações elétricas, eu também estive recentemente, eu faço parte de uma série de grupos da área de segurança do trabalho, e vendo algumas discussões sobre EPIs dentro de ambientes de assistência de saúde, o profissional de segurança do trabalho dentro do ambiente de saúde, e eu vi alguns comentários do tipo o seguinte, olha, esse mundo de dentro de hospitais, principalmente hospitais e clínicas, os caras não aceitam nada, eles, aquilo e acabou. Então, e a parte de instalações elétricas também é um mundo muito restrito. A gente vê isso ontem, por exemplo, quando a gente estava falando sobre aterramento IT,
Eu que faço alguns cursos, eu ministro alguns cursos, eu faço palestras sobre aterramento, toda vez que a gente entra no assunto IT, né, todo mundo fica assim, e aí você vai buscar documentações, você vai buscar materiais sobre isso, e quase não tem. Todas as palestras que eu vejo, todos os cursos que a gente vê, nunca se fala na área IT, ou seja, é um negócio meio restrito, né? E uma preocupação que eu tenho, né, Mário, e você tirou essa nessa sua tese, era justamente a sensibilidade dos equipamentos. Eu tenho um ex-aluno meu da Fluke Academy, que hoje é meu parceiro comercial, ele faz instalação, ele faz análise de qualidade de energia em tomógrafos, ultrassom e sistemas de hemodinâmica, né? Ele trabalha com isso, ele faz manutenção e faz análise de qualidade de energia. E ele me mostra os problemas que a gente tem encontrado, que ele tem encontrado pelo Brasil, né? Em relação a distúrbios, as variações de tensão bruscas. A gente está com um problema, eu digo porque nós estamos trabalhando junto numa clínica aqui no interior de São Paulo, onde um ultrassom, por exemplo, não está funcionando corretamente há muito tempo, e teve briga, e aí vem um primeiro olha e diz, não, tem que separar o aterramento, aí vem o segundo e fala, não pode separar o aterramento, aí vem o terceiro e fala que ele tem que colocar um OPS, o outro vem e diz que o OPS tem que ser não sei o quê, entendeu? E o pessoal já está com o saco cheio e o equipamento não está funcionando corretamente. Eu tive com ele lá, a gente fez uma análise, inclusive ele constatou que durante o equipamento que ficou lá uma semana, ela tem uma interrupção de tensão às 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, valores, né, de coisas de interrupção de curta duração, que dura ali alguns ciclos, mas que está afetando o equipamento, está desprogramando o equipamento, e uma série de coisas. Então, eu queria que você me contasse um pouco dessa tua experiência, até mostrasse, eu sei que você tem uma apresentação aí, até mostrasse um pouco dessa tua experiência, né, e o que a gente pode encontrar hoje nesse mercado, ou seja, hospitais de campanha sendo instalados, equipamentos eletromédicos sendo instalados, inclusive ontem a gente discutia, dizendo, esse hospital de campanha, teoricamente, não é para... não tem pessoas de risco alto, então, consequentemente, você não tem bons equipamentos. E aí alguém disse o seguinte, pois mas ontem à tarde, ou ontem de manhã, no hospital de campanha do Pacaembu, morreu uma pessoa. Se não é de alto risco, como é que funciona isso, né? Então, como é que eu vou fazer com isso, Mário? Responda para a gente. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência nessa área, né? Você que me conheceu bem, eu trabalhei por mais de 30 anos em indústria, né? Uma indústria têxtil, né? Multinacional alemã. Fui fazer o meu mestrado em 1999, terminei em 2002. Pois, na hora de continuar o doutorado, os professores lá da Politécnica não deixaram que eu continuasse na área industrial. Ou não, você já tem muita experiência nisso, nós estamos precisando de informações na área de saúde, que é, na verdade, o que você falou, é um segredo, ninguém entra lá, ninguém conhece o que tem lá, e o que eles fazem fica muito fechado a eles. Então, eu comecei em 2003, né? Cheguei lá, os professores me falaram, olha, tem 5 temas aqui para você trabalhar, 4 temas era impossível de se fazer, né? Mas um tema era exatamente na área de saúde. Como em 96 eu tinha feito o curso de instalações elétricas, a 13534, com o Alexandre Mini, e em 97 eu fiz a adequação dessa norma no hospital aqui em Mogi, hospital universitário, eu senti coragem em seguir esse tema. Comecei em 2003, levei 6 anos para terminar esse trabalho, um trabalho árduo, bastante difícil. Eu vou comentar das dificuldades que eu encontrei, não são técnicas, são muito políticas, né? Para conseguir terminar esse trabalho, e trouxe um monte de conclusões. Durante esse trabalho, o meu antigo amigo, seu professor Aderbal, falou, Mário, toma cuidado com o que você vai descobrir, porque isso aí vai ser até perigoso para você. Você vai mexer com equipamento, você vai mexer com instalações, você vai mexer com o diretor do hospital, você vai mexer com um monte de coisa, vai mexer com a Anvisa, o negócio é meio complicado. Falei, Malerval, mas alguém precisa ter coragem para fazer isso. Falei, então siga em frente. Então eu comecei com o trabalho, posso começar a colocar a apresentação? Pode. Eu vou, inclusive, durante a tua apresentação, eu vou desligar a câmera só para não atrapalhar.
Tela da entrada. Então, está aqui. Aí, Pronto. está na tela. Então, o meu trabalho, ele se iniciou na rede de distribuição das concessionárias. Ali a gente vê lá a entrada da distribuição e o tipo do trabalho que é feito ali. Geralmente são redes trifásicas e o manuseio normalmente é monofásico. Isso aí gera perturbações muito grandes. Embaixo a gente vê uma tecnologia que hoje foi desenvolvida e é muito utilizada para minimizar os desligamentos, as interrupções de energia da rede. Isso é uma obrigatoriedade da ANEEL, porque senão a concessionária paga multa. Mas são os religadores. E os religadores, no trabalho deles, eles fazem um repique na tentativa de ligar a rede, e às vezes isso aí, para o equipamento eletromédico, chega a ser até pior que um desligamento permanente, onde o gerador de emergência entra. Eu falo da Anvisa, né, um órgão institucional cuja finalidade é promover a segurança da saúde do povo brasileiro através de ações sanitárias. E muitas vezes não se preocupa muito com instalações elétricas. Ela se preocupa mais com aspectos arquitetônicos dentro de hospitais, no fluxo de materiais, no fluxo de pessoas, sempre evitando contaminações hospitalares, que agora é uma situação bastante crítica. Eu falo da 13.534, obrigatoriedade do item médico que você falou aí, obrigatoriedade de geradores de emergência. Eu chego até no centro cirúrgico, aqui por cima, e aqui por baixo, a 5410, instalações elétricas de baixa tensão básica, até chegar no paciente, que é a parte, eu diria, mais afetada e, muitas vezes, a mais comprometida, passando por equipamentos eletromédicos na norma NREC 60601. Vamos dar sequência com outro slide. Está difícil de enxergar aqui a coisa antes. Eu passo por uma sala cirúrgica. O que tem numa sala cirúrgica de equipamentos? Tudo que você possa imaginar, tudo sensível. Piso eletrostático, sistema de alimentação IT médico. Compatibilidade eletromagnética, que é um assunto hoje bastante interessante para os jovens estudarem, que à medida que é colocado um equipamento novo nessa sala, além dele não funcionar corretamente, ele pode prejudicar todos que já estão aí instalados em função da emissão de perturbações que ele possui. As perturbações que eu vou falar para vocês são as perturbações conduzidas pela rede, somente os harmônicos e os afundamentos de tensão. Eu não estudei as perturbações irradiadas, porque na época que eu fiz o doutorado já existia muito assunto, muita tese a respeito disso. Né? Então, dentro de uma sala dessa, todo equipamento que vai ser colocado, ele tem que ter uma imobilidade, a compatibilidade aí existente e também não perturbar o sistema. Que aí são utilizados equipamentos extremamente sensíveis. Qual foi a minha metodologia de trabalho? Eu pensei em, inicialmente, medir em vários hospitais qual o tipo de perturbação típica que existia nesses hospitais, a grande maioria delas ocasionada pelos próprios equipamentos típicos desses hospitais, e as outras das concessionárias. Então, eu fiz registros de gravações de tensão, corrente e outras grandezas elétricas, distorção harmônica, e os equipamentos eu medi com o Fluke 43B. Eu acho que o Carlos deve ficar bastante satisfeito com isso, que eu utilizei equipamento da Fluke para fazer as minhas análises. E com isso eu colecionei uma grande quantidade de formas de onda de perturbações existentes nos hospitais. Primeira coisa que eu comecei a perceber quando eu entrei no hospital. A vida humana não parecia receber a mesma atenção que os equipamentos de uma instalação industrial. Quando parava um equipamento industrial, muitas vezes, o diretor pegava o carro e vinha de São Paulo para cá para ver o que estava acontecendo. Eu nunca vi um diretor de
de hospital descer para ir na UTI para ver um paciente que faleceu lá. Eu nunca vi isso aí, dar os pêsames para a família. As instalações elétricas de alguns estabelecimentos de saúde não eram projetadas e acho que nem são, nem mantidas com o mesmo cuidado que as instalações do setor industrial. E as causas de óbito decorrentes, às vezes, do mau funcionamento de equipamentos poderiam estar até sendo atribuídas como erros médicos. Então, tem muito médico que deveria ver essa palestra e ver que não é só erro médico, não é só problemas gerados, às vezes, pela medicina. Um equipamento em mau funcionamento, uma instalação em má manutenção, pode trazer todos esses inconvenientes, que seria muito bom para ele conhecer. Quais os equipamentos que eu medi? Fui lá mensurar para ver as perturbações. O raio-x, que é o vilão, eu diria, de toda a instalação. Nós vamos mostrar já o comportamento dele no hospital. Às vezes esse equipamento é até os portáteis, mas de potência elevada, é destinado, é transportado para uma UTI para tirar uma radiografia do tórax do paciente, porque o paciente está entubado e não pode descer para a sala de radiografia. Eu estudei a mamografia, que não deixa de ser um raio-x, mas trabalho em vários equipamentos juntos. A tomografia, que é um equipamento que, quando tem um afundamento de tensão, alguma outra perturbação, o paciente perde o exame, a vida útil do equipamento é desgastada, isso só traz desgaste para o hospital e para o paciente. Eu estudei a ressonância magnética nuclear, que é outro equipamento também que pode ter interrupção, equipamento caríssimo, existe desgaste na sua paralisação e também um desgaste emocional para o paciente que fica, às vezes, vários minutos aí dentro. Estudei os motores elétricos, que normalmente são utilizados nas aplicações hospitalares, tanto na climatização, ar-condicionado, elevadores de passageiros, enfim, grandes aplicações, bombas, tá? Que também vão perturbar o funcionamento dos outros equipamentos. Então, aqui está a radiografia do raio-x, né, o espectro harmônico dele, os harmônicos que ele gera. Está aqui embaixo o funcionamento dele, mostrando um pico de corrente com afundamento de tensão. Esse é o grande problema do raio-x. Ele tem uma potência bastante elevada, momentaneamente, depois ele funciona em stand-by com uma corrente extremamente baixa, mas com alto teor de harmônicos. O que pode acontecer durante esses afundamentos de tensão? O próprio raio-x não dá uma radiografia boa. Então, o radiologista é obrigado a repetir essa radiografia, expondo o paciente a situações de contaminação nuclear desnecessária. Certo? Então, às vezes, várias tentativas aumentam o tempo de exposição da pessoa, porque o afundamento de tensão, onde a instalação não é adequada, não foi projetada para suportar esse pico de corrente, acaba tendo um afundamento de tensão, como esse que vocês vão ver agora, um afundamento de tensão bastante grande em função do pico de corrente durante as radiografias. Como eu falei, às vezes, equipamentos desses portáteis, mas de grande potência, são levados para as UTIs, e lá perturbam todos os equipamentos que estão instalados no ambiente. Perfeito? É uma situação bastante complicada, mas há como se resolver, fazendo uma instalação elétrica adequada à potência dos equipamentos. Aqui está a mamografia, que é muito semelhante ao funcionamento do raio-x, gera picos intermitentes por curtos intervalos de tempo, e durante o seu funcionamento stand-by, ele mantém harmônicos na rede, mas são de baixa corrente, provavelmente não vão provocar distorção de tensão. O funcionamento aqui da tomografia computadorizada já tem um stand-by, já com valores maiores. A ressonância, um equipamento que trabalha de uma forma mais constante, permanente, mas também não deixa de ter os seus picos de corrente que poderão produzir distorções de tensão, né? Afundamentos de tensão, e a distorção harmônica dela não é tão
tão elevada a ponto de prejudicar a qualidade da tensão. Motores elétricos, bastante conhecidos nossos, na fase de partida, eles acabam, muitas vezes, produzindo um afundamento temporário. Quando vai chegando a hora de visita, a grande quantidade, muitas vezes, dependendo do hospital, de elevadores, acaba fazendo com que haja afundamentos de tensão bastante significativos. Está aqui um com conversor de frequência, mesmo assim, ele gera picos bastante elevados. E aqui uma partida estrela-triângulo, onde na falha da partida em estrela, chegou a levar a instalação a 1.300 amperes. Calcule o fundamento de tensão que foi provocado na instalação onde se encontrava esse motor. Muitas vezes no hospital não existe circuitos separados, não existe transformadores separados, está todo mundo ligado no mesmo transformador, de forma que a geração de perturbações é comum a todos eles. Mário, deixa eu só ver aqui, porque o pessoal está falando que está dando uma travada na transmissão aqui. Pessoal, faz uma reconexão, né? Ou seja, aperta o bom e velho F5, que aí provavelmente vai voltar. Aí o Valdir Carlos está falando que deu certo, o pessoal está pedindo aí. Então, para quem tem problema de travado aí, só faz uma reconexão, provavelmente volta tudo ao normal aí. Isso é problema com o sistema e também justamente por conta das conexões nesse momento, aí deve estar todo mundo utilizando, né? O pessoal que fez o F5 disse que voltou, então vamos em frente aí, porque acho que voltou tudo ao normal aí. Obrigado, Mário. Ótimo. Vai me avisando. Tá bom. Aqui a aplicação de conversores de frequências, chamados inversores, que traz aí grande quantidade de harmônico de quinta e sétima ordem, que podem alterar a forma de onda da tensão do hospital, gerando perturbações nesses equipamentos. Vale lembrar que os equipamentos eletromédicos, como todo equipamento, eles são ensaiados em formas de ondas senoidais 60 Hz. Qualquer alteração que ocorra na forma de onda da tensão vai prejudicar o funcionamento desses equipamentos. Então, quando eles vão a campo, a tensão hoje em dia já não é mais senoidal. Existe terceiro harmônico, quinto, sétimo harmônico, tudo isso aí vai prejudicar o funcionamento do equipamento. E tudo isso aí depende da potência e curto-circuito da instalação, vai depender dos transformadores que estão lá instalados, depende da infraestrutura hospitalar, que a gente sabe que não é cuidado com muito carinho. Tá? Então não se dá bola, porque situações que muitas vezes o diretor da empresa não se preocupa. O diretor do hospital geralmente são médicos, são pessoas da área de saúde, não são engenheiros. Não tem conhecimento desses fatos. Bom, quais os sinais que eu escolhi para aplicar nos equipamentos eletrométricos? Depois de todo aquele trabalho hospitalar, conhecer o que eram os principais harmônicos que existem no hospital, conhecer os afundamentos típicos gerados por esses equipamentos que eu mostrei para vocês, eu fiz uma coleção de situações onde os harmônicos, fundamental, quinta, sétima e nona, eram os presentes, terceira, quinta e sétima, eram os presentes na instalação. Tá? Quando eu falo aqui em harmônico, eu me lembro de um fato bastante interessante, de um professor muito austero. Uma vez, numa aula de pós-graduação, alguém perguntou para ele, isso aqui serve para todos nós, eu não esqueci até hoje, mas... Professor, qual é o problema aqui da harmônica? Ele falou, do quê? Da sanfona? Porque harmônico é masculino. Então, se você falar harmônicos de tensão, harmônicos de corrente. Se você usar como adjetivo, aí você pode usar tensão harmônica, corrente harmônica. Tá? Então, foi lá uma brincadeira, todos deram risada, e falou, mas todos que estão dando risada aqui também não sabem isso. Harmônico é macho, é masculino. Então, vocês, por favor, respeitem o sexo do harmônico. Então, tomo muito cuidado quando escrevo, porque às vezes também eu coloco harmônica. E harmônico é o termo correto. Harmônica é sanfona mesmo. Fui ver até no dicionário desse jeito.
Você vê que a Bracopel não é só aprender harmônicos ou harmônicas, aprende também português, né, mestre? Tá certo, tá certo. Desculpa aí a Não, mas eu acabei de interessante. aprender isso, porque eu uso como harmônicas o tempo todo. A harmônica, ele falava que era o rei do baião. É né? verdade. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Afundamento de tensão de curta duração, chamados VTCD, variações de tensão de curta duração, que pode ser redução de tensão ou, às vezes, até ampliação, né? SEG ou SUEL, gerados por religadores e gerados por equipamentos do tipo raio-x. E afundamentos de interrupção do tipo normalizado pela SISC que está aqui, 61.411. Então, essas foram as perturbações aplicadas nos equipamentos para ver o comportamento deles durante esses transitórios, que eu tinha quase que certeza que iria dar problema. Bom, aí eu me dirigi para o ENERC, Centro de Tecnologia, Laboratório de Qualidade de Energia da Escola Politécnica, onde lá tem fontes geradoras de perturbações. Você vê que maravilha, né? São fontes caras, importadas. Na fonte do lado esquerdo, eu fiz os afundamentos de tensão. Aliás, os harmônicos. E do lado direito, eu fiz os afundamentos de tensão. Lá tinha técnico disponível para me atender. Às vezes eu perdi a viagem, porque eu chegava lá, o técnico falava, ó, Mário, hoje não vai dar para te atender, porque eu tenho trabalho profissional aqui. O ENERC, ele presta serviços de ensaios para concessionárias, né? Lá são levados televisores, são levados geladeiras, eletrodomésticos, onde ele faz todo o rastreamento de defeito, para que ele conheça os problemas que esses equipamentos podem apresentar durante um temporal, em função do ressarcimento por danificação de equipamentos durante temporais, onde a ANEEL obriga que a concessionária pague. Então, ele faz estudos para provar, muitas vezes, que o consumidor ele guarda um equipamento queimado e, quando há um temporal, ele apresenta à concessionária esse equipamento como se tivesse sido queimado na hora do temporal. Eles vão analisar e não é, geralmente, a fonte de entrada que se queima, porque a perturbação entra na rede, e às vezes alguma saída de antena, um amplificador, alguma coisa. Então, é fraude. Né? Então, todas as concessionárias utilizam esse laboratório de qualidade para fazer esses testes. Como o meu teste lá, minhas experiências eram para finalidades acadêmicas, e ficava de lado. Então, às vezes, tinha semana que eu não conseguia fazer esse tipo de trabalho por causa de uma batelada de testes que eles estavam fazendo para a IDP, para a Eletropaulo, para a CPFL e outras mais. Mário, mais uma vez, parece que o pessoal deu uma travada lá. Pessoal, novamente, faça uma reconexão ali, porque eu estou ouvindo bem, estou tranquilo. Eu só queria que o pessoal que está assistindo aqui, se todo mundo está com problema ou se só alguns. Aí, o Ney falou, o Normando, meu amigo Normando. Só me digam aí no chat se está tudo certo, aqui ok, aqui normal. Então, quando começa a travar, pessoal, faça uma reconexão aí, faça o F5, porque é problema de conexão mesmo. Às vezes a sua conexão ou a conexão com o sistema Webinar Jam, a maioria está ok, então pode tocar aí, só faça essa reconexão para ficar legal. Pode ir, Mário, tranquilo. Pode ir falando? Pode. Bom, aqui estão os equipamentos eletromédicos selecionados. Eu aqui faço um agradecimento a um ex-aluno meu, Leandro Dias, que me ajudou muito que eu conseguisse esses equipamentos. Na época ele trabalhava numa empresa fabricante, e ele me acompanhou na ENERC, levou esses equipamentos. Eu fiquei com esses equipamentos aqui em casa por muito tempo, desenvolvendo o trabalho com eles, aprendendo, fazendo curso para manusear esses equipamentos, para depois chegar lá no laboratório e certificar-me que realmente o equipamento apresentou algum problema. Aqui está um monitor multiparamétrico, na verdade é um monitor cardíaco. Foi utilizado um simulador de paciente, equipamento fabricado especialmente para a calibração desses equipamentos. Ele gera sinais elétricos idênticos aos sinais do coração, do músculo cardíaco,
podendo variar entre uma bradicardia, batimentos baixos, até uma taquicardia, batimentos altos, onde você vê o comportamento do equipamento. Eu não podia ficar com os eletrodos ligados no meu peito, fazendo testes, né? Então, esse monitor de paciente foi extremamente útil. Aqui um outro monitor multiparamétrico, que ele controla grande quantidade de variáveis físicas da pessoa, temperatura, batimento cardíaco, pressão mínima, máxima, oxímetro de pulso. Também foi um dos equipamentos que eu testei. Aqui está um oxímetro de pulso, que também, gentilmente, alguns alunos meus, ex-alunos, montaram para mim também um simulador de paciente, para ser utilizado no oxímetro de pulso. Aqui um outro oxímetro de pulso de um outro fabricante. E aqui os dois ventiladores pulmonares. Ventilador pulmonar de uma concepção mais simples e um ventilador pulmonar de uma concepção mais sofisticada. Só vendo que o Nenec aqui tem uma geladeira. Isso aqui é a minha mão. Tem uma geladeira, um pulmão, né, quando ele ficava insuflando o ar. Tem uma geladeira aqui de testes. Então, lá eles usam muito o laboratório para essa finalidade. Eu testei 2 cardíacos, 2 oxímetros e 2 ventiladores pulmonares. Aqui eu já encontrei uma grande dificuldade. Muitos fabricantes negaram a ceder o seu equipamento porque sabiam que a gente ia encontrar alguns problemas. E se esses problemas vazassem, poderia ter compromisso muito sério para as empresas. Essas empresas que cederam, eu tive que assinar um documento, né, de responsabilidade, que jamais eu iria divulgar os resultados antes que fossem apresentados a eles. Outros gostaram dos resultados porque modificaram e melhoraram seus equipamentos. Então, foram um pouquinho mais inteligentes, como na época não era ainda obrigatório os ensaios da IEC 61004, melhoraram seus equipamentos com os resultados que eu levei. Mas a maioria não quis ceder, não. Fiz estudo também sobre as concessionárias, né? O tipo de perturbações geradas por aquelas manobras monofásicas. Outro grande problema, manobra de capacitores geram transitórios medonhos de tensão e de corrente, sistema de chaveamentos mecânicos, né? E o religador, que foi o grande problema, o grande vilão encontrado aqui. Na época, agradeço aqui meu ex-aluno Nilton Branco, não sei se ele está aí, mas tem alguém da EDP ouvindo, vai passar os meus agradecimentos para ele. Montou lá na EDP, em César de Souza, um laboratório para que eu pudesse medir e regular os tempos mortos dos religadores de forma a não comprometer o funcionamento do ventilador pulmonar. E também descargas atmosféricas, que eu não estudei isso, porque são ensaios destrutivos, os meus ensaios não foram destrutivos, não trabalhei com surtos de tensão a ponto de prejudicar o equipamento, mas a gente sabe que também isso pode trazer grandes inconvenientes. Se não tiver a instalação DPS, se não tiver um bom aterramento, você sabe que isso aí vai danificar os equipamentos. Sistema de para-raios. Aí eu me perguntei, eu cheguei a um ponto que eu falei, bom, a vida toda trabalhei com equipamentos industriais e eu tinha as curvas de sensibilidade deles. Eu sabia até quanto eles poderiam chegar com uma subtensão, com afundamento de tensão por um tempo determinado. E também existia já as curvas bastante conhecidas, as curvas de suportabilidade à tecnologia de informação, né, para computadores. Mas para equipamentos eletromédicos, eu não encontrei nada. Isso tem sido um grande problema. Já depois da minha tese, da minha defesa, tivemos grandes problemas com uma ressonância magnética que foi adquirida, foi ligada na rede, a concessionária ligou e depois a ressonância não funcionava adequadamente. Então aqui eu deixo um alerta grande, que na hora de adquirir um equipamento para um hospital, que seja solicitada a curva de sensibilidade do equipamento, que é o que eu fiz no ENERC para equipamentos pequenos, portáteis. Mas, na hora de aquisição de grandes equipamentos, que seja solicitado ao fabricante qual é a curva de suportabilidade deles a fundamento de tensão. E que depois essa curva, antes da energização, seja mostrada para a concessionária, para ver se a concessionária tem condições de atender dentro desses parâmetros, porque senão vai ser uma briga eterna.
O que vai ter que se fazer depois? Adquirir breaks, equipamentos de condicionamento de energia. Quem vai pagar isso? A concessionária? O cliente não vai querer pagar, porque ele já gastou muito dinheiro com o equipamento eletrométrico, de grande porte. Então, fica uma briga eterna nessa situação. Quer dizer, quem compra não sabe que compra e quem vende o produto eletricidade não sabe a qualidade do que está vendendo. Então, isso aí é um trabalho que ficou um trabalho muito interessante, que depois da minha tese podem conseguir lá o material, feito por um cientista sueco chamado Bolin, Mike Bolin. Ele mapeou instalações nos Estados Unidos, vendo a vulnerabilidade de regiões por regiões, provocando curto-circuito na rede de distribuição e vendo o efeito desse curto-circuito distante. E quando vai se instalar um equipamento, em função desses mapas, pode-se ver perfeitamente onde o hospital está instalado, se esse equipamento tem condições de funcionar lá adequadamente. Se não tiver, tem que contar com condicionadores de energia para sustentar o fundamento de tensão no momento do curto-circuito da rede. Aí eu parti para visitas a hospitais, outro problema sério, como entrar no hospital com equipamento para verificar as instalações. Quem vai deixar? Novamente, meus alunos me ajudaram plenamente. Aqueles que trabalharam no hospital, não, professor, pode vir aqui que nós vamos fazer essas medições, porque se eu fosse fazer um pedido oficialmente, eu não teria acabado a minha tese até hoje. É difícil. E eu cheguei à qualidade, que a seguinte frase: não existe qualidade de energia em instalações elétricas sem qualidade. Quer dizer, não adianta nem começar a se preocupar com programas de qualidade de energia se a instalação elétrica não tem qualidade. Por quê? Vejam vocês, harmônicos, a fundamento de tensão, são, de uma certa forma, gerados por equipamentos internos e eles são sinais cíclicos. Você consegue matematicamente representá-los. Agora, o mau contato são fenômenos aleatórios. Como é que você vai estudar mau contato numa instalação? Né? Comportamento aleatório da instalação não tem jeito. Teria que melhorar toda a instalação para depois você fazer um diagnóstico de qualidade de energia. E fiquei assustado com o que eu cheguei a ver. Algumas imagens estão aí. De instalações precárias, em todo tipo de, não diria em todo tipo de hospital, nós encontramos alguns muito bons, que vocês já sabem quais são, encontramos outros também com vários problemas. Você está vendo aí o ventilador pulmonar, o pino terra foi retirado, arrancado, né, para encaixar na tomada. Tem disjuntores aí ainda com a norma antiga, com um pedaço de fio travando para virar unipolar, transformar em bipolar. Vendo sua tese, eu adorei esse disjuntor bipolar aí, que é maravilhoso, né? A tecnologia de índio, né? É mais barato. Aqui uma chave de faca com um fio tirado por cima, né? Vê que maravilha. E essas emendas aqui, caixas de passagem, assustadoras. Mas eu encontrei também instalações excelentes. Tá? Aqui eu deixo meu agradecimento ao meu ex-aluno, Anselmo Carvalho, que é esse que está aqui junto comigo, próximo a esse gerador da Sotrex Caterpillar, que foi a pessoa responsável pela minha visita a esse hospital excelente, instalações perfeitas. Nota-se aqui no leito de cabos a diferença entre o condutor de proteção e o neutro, separados, o TNS perfeito, né? Hoje utilizado em hospitais de primeira linha, TNC já não é mais permitido. Sistemas supervisórios, onde o médico, à distância, ele pode ver o funcionamento do ventilador pulmonar e não está lá perto do local da contaminação. Vocês vejam hoje quantos médicos perderam a vida. Eles poderiam estar à distância. Hoje tem ventilador pulmonar que pode ser controlado remotamente e o médico pode gravar isso aí num computador e analisar o progresso do paciente. Não há necessidade de ele estar lá. Ele pode programar, parametrizar o ventilador pulmonar à distância. Hoje existem equipamentos para essa finalidade.
A partir de 2006, virou uma coqueluche, o chamado home care. Hoje é home office, né? A coqueluche do momento, todo mundo em casa. Naquela época era home care. O que é um home care? É você pegar um paciente que está se recuperando, ou um paciente que não tem mais recuperação, esgotou o plano de saúde fala, olha, não posso mais mantê-lo numa UTI pelo custo fantástico que seria, não tem jeito, esgotou o seu tipo de plano. Então levava-se para a residência, montava-se lá um balão de oxigênio, às vezes até alugava um ventilador pulmonar, um monitor, e deixava lá o paciente naquelas condições, reduzindo o custo, evitando contaminação hospitalar, que hoje seria uma boa, retirar dos hospitais o pessoal que não tem Covid e levar embora, porque se eles ficarem lá, eles vão ser contaminados. Muitas vezes estão na mesma UTI com outra doença, que não tem nada a ver. Eles vão ser contaminados, seria uma boa oportunidade agora. Menor estresse para o paciente. Você vê que agora nós estamos trabalhando aqui em casa, não tem estresse, está todo mundo sossegado, né? Calcule o paciente também no ambiente residencial, né? E o menor custo. Mas eu pergunto, como estão as instalações elétricas nesse local? E agora também a gente lembra desses hospitais de campanha que estão sendo construídos aí, a toque de caixa. Será que existe um projeto? Será que o dimensionamento adequado de transformadores, de cabos, existe alguém da área elétrica lá, dando plantão, supervisionando isso? Ou as coisas estão sendo feitas toda aleatoriamente? As concessionárias foram avisadas da localização desses hospitais? A operação de religadores, como é que fica nesses locais? Não era, a finalidade não era essa, era campo de futebol. De repente virou hospital. Como é que está o problema das instalações elétricas, inclusive as operações das concessionárias? Tudo isso aí tem que ser comunicado. Eu acho que a emergência deve existir. O principal é salvar vidas, não resta dúvida, mas tem que ter uma infraestrutura adequada também para não sermos pegos de surpresa. Bom, o ventilador pulmonar, que foi o equipamento hoje que se tornou talvez o mais importante e considerado como salva-vidas da humanidade, eu vou dar só uma explicação rápida para vocês. Eu não sou pneumologista, não sou cardiologista, mas eu tenho que fazer curso de fisiologia, né? Fiz curso de fisiologia como modelagem matemática do sistema cardiorrespiratório. Eu fui obrigado a aprender muita coisa disso aqui, inclusive com médicos. E às vezes algumas informações até os médicos até desconheciam, porque eu associei a parte elétrica do organismo aos conhecimentos de fisiologia. O ventilador pulmonar, muitas vezes chamado hoje de respirador mecânico, ele é um equipamento, não pensem que é um equipamento simples, é um equipamento extremamente sofisticado. Ele trabalha geralmente com duas válvulas eletropneumáticas, uma que é da inspiração e outra que é do circuito de expiração. Então, ele injeta, através do sistema bucal, ele injeta oxigênio tratado com ar atmosférico, dependendo da composição necessária, aos pulmões do paciente, com a válvula de expiração aberta e a válvula de expiração fechada, para que o pulmão infle, né, para que haja o estufamento do pulmão. Aí, no tempo correto, na pressão correta, no volume correto, isso tudo parametrizado pelo pneumologista, a válvula de inspiração fecha e a válvula de expiração abre. Aí o tórax, com a própria complacência pulmonar, ele se contrai e empurra o ar expirado fora do equipamento. Bom, então, trabalho em intermitência, né? Quando uma está aberta, a outra está fechada. O que aconteceu várias vezes? As duas válvulas ficaram abertas, ou seja, o ar entrou no pulmão e já retornou, e não oxigenou o pulmão do paciente. Outra vez, outra situação, a válvula de inspiração ficou fechada. A pessoa pode morrer asfixiada se não tiver um pronto atendimento dos socorristas, né, intensivistas. E o pior de tudo, quando a válvula de inspiração ficou aberta e a de expiração permaneceu fechada,
insuflando o pulmão da pessoa que, se estiver com uma doença pulmonar já danificado, ele se rompe. Ele se rompe. Então, muitos acontecimentos em UTI, o pessoal conversava com a gente, muito sigilosamente, das observações de falhas em equipamentos desse tipo que levavam o paciente a óbito. Perfeito? Então, chama atenção muito para essa situação, que é um equipamento realmente pode salvar vidas, como também pode abreviar as vidas. Então, aqui está um equipamento de fabricação nacional. Infelizmente, quase todos os fabricantes nacionais descontinuaram sua produção em função de custos. Era mais barato trazer da China, então esses fabricantes, muitos fecharam sua empresa, outros mudaram para o tipo de produto. Hoje nós estamos com uma dependência monstruosa. A China é um dos únicos fabricantes desse equipamento. Nós hoje poderíamos estar exportando equipamentos. Isso foi há 9 anos atrás. Esse aqui foi um grande fabricante de equipamento de ventilador pulmonar e ele descontinuou praticamente. Então hoje nós estamos uma dependência muito grande da China. Eu vi o custo desses equipamentos, um desses aqui mais sofisticado. Ele custa aí, lá nos Estados Unidos, foi comprado 15 mil equipamentos a R$1 bilhão, 66 mil reais cada um. Se você for hoje comprar um equipamento, poucas unidades, você vai pagar de 80 a 100 mil reais. Coisa que, se fosse fabricado aqui no Brasil, eu teria certeza que hoje poderia ser mais barato. Nós poderíamos estar hoje suprindo as nossas necessidades, não dependendo desse equipamento, que a gente sabe que vai faltar. Muitos dos equipamentos que nós temos são daqueles antigos que eu falei para vocês. Eu, por exemplo, se eu for contaminado, eu sei que vão me dar um equipamento daqueles antigos. Eu não vou ter direito. Se eu tiver direito, que na minha idade, que não vou ter direito, se vierem trazer um equipamento para mim, vão trazer um daqueles antigos. Então, eu prefiro nem ser ligado no equipamento daquele, porque eu já sei que vai estar sob o risco de falha. O Edson está dando risada. Você não escapa muito disso, não. Perfeito? E aqui está o equipamento excelente, com vários parâmetros de controle, complacência pulmonar. Aqui está a medida da elasticidade do pulmão. O pneumologista pode ver, em função disso aqui, se o pulmão está plastificado, se precisa maior pressão para insuflar nesse volume, como é que está a resposta de ventilação. Ele tem excelentes parâmetros. Agora, é um equipamento microprocessado. Se ele tiver perturbações da rede, certamente ele vai perder essas informações e vai ter que alguém lá resetar o equipamento e parametrizar tudo novamente. Calculem vocês, numa UTI com 20, 30 leitos, 5, 10 atendentes, alguns vão morrer lá porque ligado ao equipamento, porque não vai dar tempo de parametrizar todos esses valores novamente. Tá? Então, um risco muito grande que eu gostaria de apresentar para vocês, o ventilador pulmonar. Eu, quando vejo esse equipamento, me dá um trauma muito grande. Eu sou traumático com esse tipo de equipamento, porque minha mãe faleceu num equipamento desse em 1995, 31 dias com câncer na pleura pulmonar, não se recuperava, e a gente ia visitá-la, ela estava ligada a esse equipamento no hospital AC Camargo, hospital extremamente importante, evoluído, moderno, e um dia eu cheguei lá, ela já estava com um tubo de traqueostomia na garganta, porque se deixar pela boca, acaba dando ferida, infecção, e ela falou, onde foi um corre-corre aqui, Mário? Eu falei, o que foi, mãe? Houve uma interrupção de energia elétrica aqui nesse local, e o pessoal foi um corre-corre aí para parametrizar novamente os equipamentos. Vê se você ajuda e faz alguma coisa. Isso foi em 95. Né? Eu fiquei com essa memória, com essa lembrança desse sofrimento, dessa paralisação desse equipamento. 96, eu procurei o Alexandre Hermínio para fazer o curso. 97, eu fiz lá a adequação do hospital universitário aqui em Mogi das Cruzes. Em 2003, eu fui para a área médica. Talvez eu tenha sido deslocado em função desse triste acontecimento que eu tive na minha família. Não tinha recuperação, era um melioma
uma doença na pleura pulmonar rara, que não tinha escapatória, mas eu convivi 31 dias com ela nesse sofrimento, e esse equipamento, quando eu vejo hoje, me dá um trauma grande, tá? Eu imagino o que você ficar aí 10, 15 dias ligados a um equipamento desse. Agora, esse equipamento, ele é extremamente moderno, tá? Ele ensina o paciente a voltar a respirar. Ele é uma escola de respiração. Ele só não insufla ar e retira o ar. À medida que o paciente vai melhorando, ele espera a vontade do paciente para inspirar, através de uma pequena depressão no circuito de inspiração, aí ele entrega o ar. E com isso, o paciente vai voltando a ter o seu diafragma novamente em condições de respiração. Por isso que nós estamos vendo agora, o tempo que o paciente fica nesse equipamento é longo. Se você retirar esse equipamento do paciente depois de uma semana, ele vai morrer asfixiado, porque o seu diafragma está totalmente descontraído, relaxado. Por isso que a recuperação de pessoas jovens é mais rápida do que pessoas velhas, porque ele já tem a musculatura já um pouquinho desgastada. Então ele ensina, esse mais moderno ensina a pessoa a respirar. Então vai tirando gradativamente essa condição de insuflação de ar até que ele possa respirar automaticamente com seus próprios recursos vitais. É um equipamento fabuloso. Mas em certas patologias ele só abrevia a vida. Então aqui está o meu endereço. Eu agradeço a vocês que me ouviram falar. Eu espero que essas informações sejam bastante úteis, que vocês leiam, né, o que eu escrevi. O Edson depois vai projetar para vocês. Eu sei que para muitas vezes resolver a dúvida de vocês, a curiosidade, vocês vão aprender muita coisa, porque lá a gente fez um relato completo, desde a concessionária, desde a transmissão e distribuição, entrando no hospital, a RDC da Anvisa, a regulamentação, falamos da norma hospitalar, falamos da NBR 5410, chegamos nos equipamentos eletrométricos, até chegar na ponta da linha, que para mim é a pessoa que está mais desfavorecida. Ela está dependendo de toda a passagem dos elétrons por todo esse circuito para chegar lá e fazer o ventilador dela funcionar adequadamente. Muito obrigado. Legal. Vamos dar continuidade agora. Obrigado, Mário. Eu acabei de colocar um botão, todo mundo deve estar vendo um botão aí, onde vocês têm acesso à tese de doutorado do professor Mário, para que vocês possam avaliar depois com um pouco mais de calma. Eu tive a oportunidade de ler ela praticamente inteira, ainda tem um pedacinho, ainda não consigo terminar, mas tem muita informação e realmente traz essa preocupação, né? O Rubinho que estava aí quietinho, só observando aí. Quer comentar alguma coisa, Rubinho? Você que tem experiência aí também, principalmente na parte de indústria, como todos nós, né? Muitos pontos que o professor cita, né, da preocupação eu estava também lendo a tese de doutorado dele, né, então muitos pontos aí que são citados, né, tem muitos exemplos de instalações que você encontra em hospitais, não são instalações mesmo em indústrias muito precárias, elas têm um cuidado com a instalação elétrica muito maior do que a gente encontra nos exemplos citados na tese do professor. E então, já demonstra aí a grande preocupação nisso. E fora, né, todos os grandes exemplos, né, o professor citou, inclusive usou o equipamento da Fluke, né, já muito bom. Prova que os dados, né, mais do que nunca, são muito confiáveis. Puxando só um pouquinho a sardinha. Interessante que o 43B, ele foi por muito tempo os equipamentos mais usados. Acho que agora já não tem mais, né? Hoje já saiu de linha. Ele já foi descontinuado, mas eu confesso que deixou muita viúva no mercado, porque acho que é o equipamento que mais tem procura até hoje. Já foi descontinuado tem 5 ou 6 anos. Mas realmente, né, ficam muitos questionamentos, né? Então hoje a gente pensa nos hospitais de campanha que estão sendo montados, né? Como bem o professor levantou, qual que é a estrutura que está sendo pensada nisso, né? As concessionárias de energia, será que eu fornecer energia para iluminação
né, para simplesmente iluminar um estádio. É a mesma coisa que oferecer energia para um monte de respirador, por exemplo, e respiradores montados, né, vamos dizer assim, tem universidades que estão fazendo projetos, né, projetos até open source desses respiradores, provavelmente tomando todos os cuidados, né, mas sempre procurando fazer algo que seja ter uma construção mais rápida e mais barata. Então, qual que é a suscetibilidade também desses equipamentos, né, a essas variações de energia? Né, e qual a preocupação que você tem hoje nesses projetos? E a gente sabe que muitas vezes não é só você colocar um gerador que vai, né, num sistema que vai garantir uma energia elétrica de qualidade. Afinal, um gerador, ele é né, ele vai sofrer com os problemas de qualidade de energia, né, da mesma forma que você estiver sendo alimentado pela própria rede, né? E você sabe que é uma coisa interessante, né, Rubinho? A gente está vendo, falando sobre isso e vendo sobre os distúrbios, né? E a gente tem, nesse momento, nós falamos da ironia, né? Um certo momento alguém falou que nós não precisávamos de hospitais, precisávamos de estádio, né? E agora nós estamos usando os hospitais dentro dos estádios com a infraestrutura que os caras criaram lá atrás, né? Então, é a ironia. Mas você falou bem, ou seja, a infraestrutura criada para um estádio não foi criada para um hospital, né? Então, o Mário citou bem, será que os religadores estão nas posições certas, configurados corretamente? Será que a demanda que nós temos hoje está corretamente aplicada? Tem algumas perguntas que o pessoal foi fazendo aqui, eu estou anotando algumas para a gente trabalhar, mas, por exemplo, o Eric fez assim, qual o impacto das chaves seccionadoras na rede no quesito qualidade de energia? Você sabe responder, Mário? Bom, a chave, ela é algo mecânico. A chave seccionadora. Você não sabe o momento da tensão que você vai fechar. Perfeito? Você já não sabe. Você pode fechar no zero, se você for um cara bastante craque, né? Você espera passar o zero, né? Olha no celular e fecha, né? No zero. Se você fechar no máximo, você vai dar um transitório na rede. Exato. Não é uma chave inteligente, uma chave estática, que pode comutar exatamente como o zero, quando a tensão passa pelo zero. Como existem hoje chaves que comutam, principalmente capacitor. Quando a tensão está no zero, ele fecha o capacitor. Se não tiver no zero, ele não vai fechar. Exatamente para não dar aquele transitório, aquele rabisco, né? Que eu mostrei, aquela assinatura rabiscada na rede. Então, chave seccionadora é um equipamento mecânico para finalidades de manutenção, separação mecânica, segurança, mas não é algo para se comandar circuitos elétricos. Somente ainda instalações de alta responsabilidade, como a que nós estamos falando. Nós temos aqui, como eu disse, membros ilustres hoje. Meu amigo Celso Mendes, da revista Externa, está aqui assistindo e dizendo... Um abração para o Celso, meu antigo professor lá da Klockner e da Siemens. Grande amigo. Diz aqui, recomendo com louvor a leitura e estudo da tese. Acompanhe a carreira dele por 40 anos e vice-versa. Vocês dois aí. Grande amigo. Obrigado. Legal. Tem uma pergunta aqui do Fernando, que eu não sei se é o Fernando Pinto, que é um dos diretores nossos, que trabalha no Senai, diz assim, o Senai tem conhecimento para a manutenção desses aparelhos, né? E aí depois tem alguém dizendo, acho que sim, acho que não. Mas será que existe? Essa é uma pergunta importante, né? Eu tenho um amigo que está aqui, o José Augusto também, que faz um trabalho de manutenção de alguns equipamentos, mas a pergunta é, esse tipo de equipamento, a manutenção dele, a calibração, o ajuste, é fácil e todo mundo faz? Tem curso por aí ou não é fácil, né? Você gostaria que eu respondesse? Por favor. Bom, um equipamento desse é um equipamento eletromecânico. Ele tem peças que se desgastam, tem vida útil. Não é simplesmente a hora que ele está ligado no paciente e o enfermeiro olha os olhos do paciente e vê que está regalado, está na hora de fazer manutenção. Não é assim que funciona a coisa. Teria que uma certa horas de utilização, esse equipamento ir para o fabricante e ser totalmente substituído essas peças. Isso na indústria a gente faz em compressor, equipamento normal.
Bomba, por que não vai fazendo um ventilador pulmonar? Quer dizer, sai um, entra outro, vai ligado o equipamento e não se faz manutenção. Agora, quanto a uma escola fazer manutenção em equipamentos, eu não sei qual é a experiência deles. Perfeito? Para fazer esse tipo de trabalho, experiência. Consertar arma em tempo de guerra, todo mundo pode fazer. Agora, se vai dar o tiro e vai matar o inimigo, eu não sei. Tá? Então, nessas tentativas aí, é complicado. Porque peças sobressalentes, quem vai conseguir? Se há um ventilador do que eu mostrei, já não existe mais o fabricante. Não tem peças. Vão fazer adaptações, improvisações. Eu não gostaria, de ficar ligado a um ventilador desse aí. Eu prefiro morrer sem o ventilador do que pensar que eu vou me salvar com um ventilador desse. É complicadíssimo. Eu vi pessoas reparando, e eu acho que é uma atitude, neste momento, importantíssimo, de ajudar é importante, mas não deixa de ser um risco. Mas como a pandemia pegou todo mundo desprevenido, toda ajuda é bem recebida. Eu confesso que eu não tenho maiores detalhes de como isso é feito, mas eu imagino que deve existir, né? Da mesma forma, quando você faz a correção num equipamento de teste e medição, né, qualquer, você tem um aferidor, um calibrador, né? Então, aquilo é eletrônica, muitas vezes ela é aquela eletrônica, né, que o pessoal do Senai provavelmente está preparado, né, eletrônica mecânica para fazer reparos, né. Você vê até algumas indústrias, indústria automobilística, que parou uma parte parou as linhas de produção para ajudar, né, no reparo de respiradores, mas eu acredito que depois você deva ter uma fase de realmente validação daquilo, porque como o professor falou, né, você não sabe, às vezes, um capacitor que você troca, né, ele pode influenciar de uma forma totalmente diferente dentro do seu sistema, né. E aí também vem o lado, exatamente o lado sensibilidade. Às vezes ele vai funcionar, mas ele vai ser mais sensível. E aí uma variação de tensão que você tenha, você pode não perder. Então, não é tão simples, a gente sabe disso, né? O Ben trabalha com equipamentos de nível e eventualmente um probleminha na rede pode danificar uma medição que pode trabalhar. Eu estava contando exatamente sobre essa clínica que a gente estava trabalhando, né? O equipamento, que não é um equipamento Fluke, ele falhava quando tinha um afundamento de tensão, o equipamento acabava falhando também, né? Isso é um problema que está sendo consertado, mas, ou seja, a medição ia para o espaço, o cara ficava lá e perdia a medição. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter, né, em mente. Nós estamos falando de equipamentos sensíveis, com sensibilidades relativamente grandes, num mundo onde a indústria já sofre muito, imagina a parte de hospitalar, né? Não, e se a gente, né, como o professor mostrou, né, você tem equipamentos de fabricantes, né, renomados aí da área médica, que deveriam, né, se preocupam, né, com a interferência eletromagnética, né, os problemas de qualidade de energia, que não tem como hoje a gente falar de um mundo sem problemas de qualidade de energia, né, tanto que a gente nem fala em corrigir, a gente sempre fala em mitigar, porque o melhor que você consegue fazer é melhorar isso daí, né, então a partir do momento que você retifica qualquer onda, você já acabou com tudo, né, então, como é que você vai puxando isso, né, do equipamento e você vai sensibilizando. Então, a hora que você começa a sensibilizar, né, construir equipamentos mais, vamos dizer assim, mais rápidos, né, o que o professor falou, no momento de guerra, você tem que construir aquela arma que dá, né, então você tira o pessoal de todas as linhas de produção para fazer arma, então você está começando a fazer respirador de tudo quanto é lado. Pois é. E sua eletrônica vai... né? Exato, e a sua eletrônica vai simplificar. Né? Você você começa a tirar a prioridade. O que é minha prioridade agora? Fazer um respirador ou fazer um respirador que vá suportar afundamento de tensão? Né? O que ele vai continuar ligado, o que ele tem um sistema de bateria para durar determinadas horas. Né? Então, em que momento, em que fase que eu vou me preocupar com a qualidade de energia? No momento do meu fornecimento macro, né, ou ali no meu micro,
mas porque eu preciso construir aquela arma naquele momento, né, aquele meu respirador. E uma coisa importante, né, ontem, durante os dois web debates que nós tivemos ontem, em 2 momentos com pessoas diferentes, foi constatado que, por exemplo, esses hospitais de campanha estão sendo construídos hoje, eles estão sendo construídos por empresas que não têm a experiência de construir hospitais. Ou seja, na verdade, a maioria tem a experiência de construir estruturas para shows, ou seja, barracas, né? E, de repente, esses caras estão fazendo tudo, estão fazendo instalação elétrica também. Certamente não estão adequados, no caso dos hospitais de campanhas. E certamente os hospitais, a cidade que eu moro é uma cidade relativamente pequena, com um hospital antigo, e eu tive já algumas oportunidades de ir lá por conta do meu pai também, mas basta você entrar em 15 minutos andando por dentro e com o conhecimento que a gente sabe que aquilo lá não tem uma manutenção bem feita, ou seja, o Mário sabe bem também, você também, aquela história de contrata o cara para fazer manutenção mecânica, hidráulica, liga telefone, bota ar-condicionado, varre o chão, pinta a parede, né? E se o cara souber emendar 2 fios, ele também faz a parte elétrica toda. Então, esse é o nível do pessoal que nós temos aí, né? O Juliano tinha feito uma pergunta se nós temos estatísticas de acidentes com incêndios em hospitais. Deixa eu te mostrar um slide, Juliano. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Esses dados aqui são do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Abracopel. Aqui você consegue ver que o ano passado nós tivemos 255 incêndios em residências unifamiliares, 178 em comércio, e nós tivemos aqui 23 incêndios em ambientes hospitalares, sendo que o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, foi responsável por 23 mortes. Então, isso está no Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. Onde eu consigo isso? Entra lá no abracopel.org.br, vai em estatística, você tem como baixar esse acidente, esse anuário aí, que traz uma série de dados, né? Então, é importante só para você, para registrar aí, que você tinha perguntado, né? Tem duas perguntas relativas à IT, se vocês me permitem, na verdade, sobre os hospitais. Então, o Mário Buarque e o Wilson, os dois fizeram o seguinte: na medida que o IT médico seja implementado com um no-break em tempo de conversão zero, não eliminamos os distúrbios em relação ao transiente. E daí o Wilson pergunta, o funcionamento de quadros elétricos em UTIs, os IT médicos, gostaria de saber sobre a geração de harmônios na rede hospitalar. Então, Mário, se você puder conversar um pouquinho aí, o IT médico eliminando o transiente com o no-break e depois as harmônicas aí nos ambientes hospitalares. Bom, na verdade, o sistema intermédio, a finalidade dele não é eliminar harmônicos, você sabe disso. É isolar a rede, porque o médico, né, o cirurgião, pode eletrocutar o corpo da pessoa com bisturi se houver uma falha de isolação nos equipamentos. A finalidade dele é criar uma separação eletromagnética, separar a rede, o que é o primário do secundário, pode trabalhar com a mesma tensão, transformador isolador, separação galvânica. A finalidade dele não é essa. Transformador, ele pode atenuar algum tipo de perturbação, mas não se pode dizer que ele está lá para isso. Quer dizer, uma coisa não substitui a outra. Perfeito? E a outra pergunta? Sobre os transientes, né? O IT médico com o no-break, se você consegue eliminar transientes ou distúrbios de transientes. Dependendo do no-break, sim. Exatamente. Se ele foi projetado, por isso que um equipamento, um no-break, ele tem que ser adquirido em função das perturbações existentes. Eu falei, você não compra nada sem você conhecer o que você tem na instalação. Você não vai comprar uma determinada fórmula de bolo para todos os casos. Conforme o caso, você tem que adquirir. Por isso que as medições, a medição de qualidade de energia, é importantíssimo antes da aquisição do equipamento. E o que você quer? Eliminar aquele tipo de perturbação que está te incomodando. Então, você tem que fazer a medição, né? Com essa medição, levar ao projetista do no-break ou um fabricante e verificar realmente, na realidade, se após a instalação desse equipamento, se essa perturbação desaparece. Não é comprar, instalar e depois ficar brigando.
Aquele que não sabe o que compra é aquele que não sabe o que vende, é o que eu falei. Sempre façam medições, não façam simulações, façam medições reais. Tem aí o representante da Fluke aí que tem os equipamentos adequados para isso. Meça e, em função dessa radiografia, você leva para o fabricante. Eu quero alguma coisa que elimine esse tipo de perturbação. Eu falar que vai eliminar ou não, eu não sei o tipo de equipamento, eu não sei a capacidade dele a suportar esses transitórios. Perfeito? Então fica difícil. Que tem, dá para eliminar, mas desse conceito, dessa metodologia. Meça, que nem eu fiz. Eu medi o hospital, fiz as perturbações semelhantes e apliquei nos equipamentos. Então, não foi achismo, foi realidade. E também tem os próprios fabricantes, né, sérios de equipamentos eletromédicos, eles indicam algumas marcas e alguns tipos de no-breaks corretos, ou seja, então, por exemplo, para um tomógrafo, você tem tais equipamentos de tais marcas, para um ultrassom, tais equipamentos de tais marcas. Então, é justamente por causa disso, não é tão simples, né? Até aqui no chat surgiu uma pergunta, agora eu perdi ela, não lembro de quem sobre foi. calibração? Foi exatamente isso, né? Acho que um equipamento de tomografia que tinha um estabilizador, mas ainda assim continuava sofrendo com problemas de harmônico, né? Problemas de qualidade de energia. E o grande caso é exatamente isso que o professor citou, é você fazer a investigação. Né? Então você tem o equipamento ele vai fazer, você tem equipamentos hoje que vão fazer uma varredura toda naquele seu sistema. Sim. Ou naquele seu local. Né? A gente sempre fala que qualidade de energia, você começa da entrada e vai procurando exatamente quais são os seus vilões, e se você tem um problema específico numa máquina, né, você vai fazer análise naquele equipamento. Então, entender quais são as harmônicas, os harmônicos de corrente que você tem naquele equipamento, né? Se você tem outros problemas, se você tem afundamento de tensão, né, elevações, transitórios, qualquer problema realmente de qualidade de energia, você precisa entender ele antes exatamente de mitigar, né? E aí, como né, repetindo, sendo até repetitivo, você vai mitigar, você vai diminuir esses problemas, né? Diga, Mário. Uma prática bastante interessante que eu aprendi na indústria alemã é a seguinte: na empresa alemã, se você comprar um equipamento errado, você vai ter que pintar de verde, levar para pôr no quintal da sua casa, no jardim, e vai ter que pagar o equipamento. Então, você vai especificar um equipamento, você chega num fabricante, um fornecedor, ele vai falar para você, não, meu equipamento resolve tudo isso que você está precisando. Então, você fala para ele, então eu gostaria que o senhor agendasse 3 visitas, e onde o senhor instalou esses equipamentos, e eu vou lá e vou ver se realmente resolveu o problema. Aí eu vou adquirir. Só nessa brincadeira, uns 2 deles já vão cair fora, porque eles sabem que não atende. Então, sempre partam para isso. Faça uma visita para conhecer o equipamento que você está querendo comprar. Se for o caso, leva equipamento de medição, meça para ver se realmente esse tipo de perturbação que você quer eliminar, se o equipamento que ele está te propondo vender, se vai resolver. Com isso, você evita muita discussão e muito problema. Vai demorar para comprar? Vai, porque você vai ter que fazer um processo de aquisição, de investigação, mas quando você comprar, você vai ter certeza que você está comprando aquilo que vai te atender. E não só você tem os problemas gerados... Deixa eu só fazer um jabá agora, vamos aproveitar nós dois aqui. Você falou dos processos todos, pessoal. Enquanto a gente estava fazendo os bate-papos aqui, o Mário estava fazendo, eu negociei com a Fluke um desconto para um curso que vai começar amanhã, online, ao vivo, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, aqui no chat, o link e o código para quem tiver interesse, é o curso de certificação em qualidade de energia da Fluke, tá? São 3 dias, amanhã, quinta e sexta-feira, das 8h30 às 12h30, 3 dias de curso, 12 horas, com certificação Fluke. Use o código WebDebate20, tá? Que está aí no link que eu acabei de colocar, para quem tiver interesse, pode fazer até 10 vezes aí no cartão de crédito, é só entrar lá e fazer isso. Então, só para quem está nesse WebDebate, tá? Não vai se mandando para os outros aí, por favor, porque tem um desconto de 10% só para quem está nesse WebDebate, tá?
aproveitando o jabazinho aí. E outra coisa, eu coloquei um link de uma lista de presença aí, e vou botar de novo para vocês não... por favor, preencha essa lista, porque a gente vai depois enviar. O pessoal me perguntou também sobre se essa apresentação vai ficar gravada. Ela está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar ela dentro do portal Abracopel, na Universidade Abracopel. Então, abracopel.org.br, lá na Universidade Abracopel, vocês vão estar com ela, só que provavelmente só amanhã. Então, vai estar lá disponível, e alguém aí perguntou se podia guardar para depois mandar para os médicos assistirem. Se você conseguir que os médicos assistam, parabéns, tá? Já é um grande passo aí. Meu amigo José Augusto vai adorar se os médicos começarem a assistir. E continuando um pouco o jabá, né, que o Edson começou falando do Fluke Academy, né, o legal, né, então você que tá ouvindo falar a primeira vez, né, você que está reconhecendo né, as situações que o professor falou, tudo que a gente tem comentado aqui sobre os problemas de qualidade de energia, é exatamente nesse curso, né, nesse treinamento que você vai aprender quais são esses problemas, né, então a fundo, o que caracteriza cada um deles e qual a melhor forma para você mitigar esses problemas. Então, como você ser um investigador, né, e como você realmente executar, né, você diminuir o máximo possível esses defeitos, né, de qualidade de energia. Então, seja harmônico, flicker, afundamento, elevação, eventuais desbalanceamentos. Então, tudo isso você vai aprender na teoria mesmo, né? Então, a gente não está preocupado em ficar fazendo treinamento de equipamento, mas exatamente mostrar para vocês, né? Mostrar para os participantes quais são os problemas de qualidade de energia. Inclusive, né? A gente responde essa pergunta que o Henrique fez aqui, como a gente pode imaginar o cenário daqui a 5, 10 anos, considerado que temos equipamentos cada vez mais harmônicos, e aí ele pergunta se o papel da concessionária de energia é melhorar a qualidade de energia, a ANEEL criar políticas desses equipamentos e muitas vezes residencial e hospitais prevenirem. A resposta é: a ANEEL regulamenta, as concessionárias têm limites para estabelecer para suas qualidades de energia, né? Mas, como a gente imagina o cenário daqui a 5, 10 anos, um mercado, uma instalação lotada de problemas de qualidade de energia que vai demandar os equipamentos que suportem isso. Então, não adianta você querer, vou resolver o problema, não existe vacina para isso. Existe uma série de legislações que vão ser manter em alguns níveis, mas cada vez mais a gente vai precisar de uma energia de qualidade. Eu cito uma coisa importante, né, Mário e Rubim, eu faço uma apresentação, eu tive no final do ano passado, eu tive em São Luís, na Universidade Federal de São Luís, e eu fui falar num seminário de Indústria 4.0, né? Então, estava lá, e eu que abria o seminário, aliás, eu encerrava o seminário, né? E aí todo mundo falou de interligação, de software, de hardware, de blá, 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 blá. E aí eu cheguei lá e disse assim, eu olhei todos os pictogramas que vocês usam para a indústria 4.0, né? Internet das coisas, nuvem, armazenamento de alta intensidade, conexão com 7E, 8X, 3B, não sei o que, legal, bacana, mas eu não vi em lugar nenhum infraestrutura e qualidade de energia elétrica. Nem a infraestrutura preocupada e nem a qualidade de energia elétrica. Como é que vocês vão ver a indústria 4.0 andando se o cara vai ligar isso numa tomadinha que o Zé Faísca fez, né? A mesma história nós estamos falando aqui. Como é que a gente vai ver um sistema de saúde com equipamentos funcionando, ligando uma tomadinha que o cara emendou 2 fiozinhos ali nos 2 primeiros fase neutro que ele achou ali e ligou, entendeu? Tem coisa que nós precisamos nos atentar, e a falha está no conhecimento, ou no convencimento a todo mundo, e aí o pessoal ainda falou de mostrar para médico, no convencimento à população de que instalação elétrica é altamente necessário, mas é importante, ou seja, o cara cuidar da beleza, da estética, é importante, da limpeza, do meio ambiente, sim, mas se você não tiver uma instalação elétrica correta e bem dimensionada, isso vai entrar em caos, cara, não vai funcionar nada.
Nós estamos seguindo para o mundo. Hoje, por exemplo, imagina se nós tivemos um problema nesse momento aqui, nós estamos falando e, de repente, dá um problema na instalação elétrica da minha casa, que eu estou usando, ou da do Rubinho, ou do Mário. Acabou o webinar, ou seja, na verdade, a gente vai tocar aqui, mas parte do debate vai embora. Alguns estavam tendo problema lá nas suas conexões e não sei o quê, provavelmente com banda e tudo. Quer dizer, não estão conseguindo, alguns tiveram que sair, inclusive colocaram lá que tiveram que sair. Então, tudo isso a gente precisa atentar, né, porque nós estamos num momento crucial. Então, a resposta para ele, daqui a 5, 10 anos, sim, nós teremos problemas muito graves. O que a gente precisa é se preparar agora. Eu, quando comecei a fazer palestra há 15 anos atrás, pelo Procobre, falando de harmônicas, né, eu dizia, pessoal, daqui a 15 anos, 10 anos, isso vai ser importante, então comece a se preparar agora. Chegou o momento, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. A própria ANEEL, ela tem, né, o PRODIST que determina todo, né, tem diversos fatores, né, que a própria concessionária de energia, a distribuidora de energia, né, como no PRODIST, né, para as distribuidoras de energia, de limites de qualidade que ela tem que entregar para você. Então, tem tudo isso que a gente fala de qualidade de energia, né, ele é contemplado nesse PRODIST. E sabe, Rubinho, o PRODIST, na verdade... ele realmente, ele começou, né, se você acompanhou isso, ele começou abrangente, né, ele tem cobrando pouco, vamos dizer assim, né, das concessionárias, porque realmente era um início, né, a gente está falando aí de milhões de consumidores, e hoje ele vai, cada atualização, ele vai cada vez mais fechando o cerco, né, vamos dizer assim, e exigindo que as concessionárias entreguem realmente uma qualidade de energia melhor, porque muitas vezes você pode ter, né, a gente vê diversos casos de clientes que às vezes, né, clientes PJ, indústrias que estão na mesma linha de outras indústrias, de hospitais, e às vezes um forno, uma solda, uma máquina que ele tem ali que gere arcos, né, transitórios, afundamentos, elevações, que influenciam diversos clientes. Sim. Não, exatamente. Se você não tiver uma instalação elétrica na região ali, próxima, correta, você tem... eu estava falando dessa clínica, ela está num bairro aparentemente residencial, né? Então, ou seja, ela não teve a instalação elétrica da concessionária preparada para ser uma clínica. Então, ela vai correr riscos ali na hora de instalar, por melhor que o pessoal tenha feito, por mais cuidadoso que tenha feito, ela não foi criada para ser uma clínica. Então, os equipamentos vão sofrer num determinado momento, né? Conversando com o Zé Augusto, a gente estava falando exatamente isso, né? Falou, pô, vamos fazer... Cara, se você chegar para a concessionária e pedir para eles adequarem, o cara vai olhar para sua cara e falar, você está louco, cara, eu vou ter que colocar um transformador específico para a sua clínica, né? Vai custar uma fortuna e a clínica não vai pagar. É simples assim, né? Provavelmente sua conta vai passar em uma categoria X para Y, e você também ela vai triplicar de valor, né? Seu quilowatt-hora vai ficar mais caro e tudo mais. Sim, então você também tem que olhar o lado econômico da história, né? Não é tão simples adequar, mas isso tudo nasce lá atrás, quando o cara resolve montar uma clínica, e aí ele vai se preocupar com o quê? Com a infraestrutura toda de civil, né? O paisagismo, as cadeiras, a arquitetura, tudo legal, bacana. Bem contratado, ele vai colocar equipamento os elétricos dentro, né? Ele vai comprar e colocar. E aí vai reclamar, vai brigar com a empresa, dizendo que o equipamento não funciona, e assim por diante. O arquiteto ele escolhe a dedo, o engenheiro... Exatamente. Mário, você quer comentar alguma coisa? Tem algumas perguntas aqui, nós estamos aqui no papo, mas se quiser comentar alguma coisa sobre isso, é importante. Pode fazer a pergunta. Não, tranquilo. Então, tem o Elcio aqui, por exemplo, ele fala, os instrumentos possuem certificados de calibração ou aferição? Existe alguma norma que regulamente as aferições dos equipamentos hospitalares? Existe, né, Mário? Você mostrou uma IEC, se não me engano, né? Sim. Tem uma. Tem. Normalmente, a calibração dos equipamentos, o próprio fabricante, o gerente da Flux está aí, ele pode falar, existe uma orientação dos próprios fabricantes, que temporariamente você tem que enviar o instrumento
para que ele faça uma calibração e você vai receber um certificado que está apto a efetuar as medições do equipamento calibrado. Perfeito. Eventualmente, o equipamento tem que estar em condições. Da mesma forma que ele falou que o ventilador pulmonar também deveria ser calibrado para poder ser conectado ao paciente. E os próprios equipamentos médicos, né, a Fluke, ela tem até uma divisão, né, que eu confesso que não sou especialista nela, mas é a Fluke Biomedical, que ela se dedica a fazer equipamentos para análise de respiradores, de máquinas de eletrocardiograma, né, de emissões em raio-x. Então, é toda uma linha de teste e medição dedicada realmente para a área biomédica. Legal, perfeito. Deixa eu só, o pessoal está perguntando da lista aqui, deixa eu colocar de novo a lista. Cadê aqui? Deixa eu caçar aqui o link. Porque, aqui. Está indo no chat, nesse momento, a lista de presença para vocês. Se alguém precisar de uma declaração que participou, mandem um e-mail para mim, abracopel@abracopel.org.br, pedindo declaração. Não vai ficar pedindo declaração se você não precisa, tá? Porque eu vou ter que fazer isso na mão e vai dar trabalho. Então, quem precisa realmente, às vezes, para justificar alguma coisa, a participação nesse webinar, tranquilo lá, né? O Paulo Sérgio aqui pergunta, a companhia de energia não pode vender um produto que não tem. Portanto, a lei dita que essas companhias que te oferecem energia de qualidade e que atendam ao cliente, caso contrário, elas arcam com custas e multas. Paulo, deixa eu fazer um comentário importante sobre isso, né? O Rubim falou da ANEEL, o Rubim falou do Prodist, o Paulo também, o Mário também falou. Só que, assim, você pegar, por exemplo, hoje o Prodist em relação às harmônicas, ele vai ter índice para baixa tensão, índice de harmônica de THD total de tensão 10%. Se você pegar 10% de tensão e colocar no equipamento eletromédico, ele para de funcionar. Então, é assim. E também, lá, a variação de tensão de curta duração. Você tem uma tabelinha lá que parece uma matriz complexa de 5x5. Que eu me lembro do Aderval dando aula e agora é o Mário que faz isso, né? Matriz de números complexos 5x5, que você vai eliminando e vira 3x3, e aí você chega à conclusão que você está louco, né? Você está terminando engenharia elétrica. E aí, no final, você fala assim, vocês falharam. O cara fala, é verdade, nós falhamos, nós erramos, então agora a gente vai descontar 1% da sua conta de energia elétrica. E aí, você já matou 50 caras no teu hospital, né? Então, não se fie muito nisso, porque nós estamos falando em qualidade de energia, né? A frase mais importante aí, o pessoal está pedindo licença, Mário, para usar a sua frase, que é, não tem qualidade de energia, instalação sem qualidade. Acho que à vontade. Então, temos que tomar muito cuidado. Eu cito isso nos meus cursos, eu digo ao pessoal o seguinte, né? Você tem que ver os limites que a concessionária precisa te fornecer energia. Então, quando você fala de qualidade de energia, é uma integração entre quem gera, quem transmite, quem distribui e quem consome. É todo mundo junto, sentado, o fabricante do equipamento, o projetista da instalação elétrica, o distribuidor de energia elétrica, o consumidor, como é que ele vai usar, se existe um negócio chamado percepção também, né? O que é a percepção de qualidade de energia para cada um. Então, você tem que juntar tudo isso, e aí você tem uma instalação elétrica de qualidade. Porque aí você tem certeza que você contratou uma tensão X, com um afundamento no limite máximo, com um limite de harmônicas tal, e que o equipamento que você comprou e colocou ali suporta tudo isso. Porque senão é um achismo, dizendo, vai dar certo. Não, pode colocar aí que vai funcionar. Vai, funciona em um e não funciona no outro, e aí você tem um problema sério. Então, eu acho que é muito importante isso a gente comentar aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem vários amigos seus, Mário, falando, muitos amigos, muitos ex-alunos, muitos alunos também, outros que fizeram TCC fizeram a tese de mestrado, usando o seu também trabalho, isso é bem legal. Aqui o pessoal está falando, deixa eu ver aqui, esse aqui. Tem um aqui que
o Paulo lá do Sereste de Maceió. Trabalho no Sereste Regional de Maceió, trabalho fazendo inspeções em ambientes de trabalho dos hospitais com apoio do Ministério Público. Estou muito feliz em assistir essa palestra, porque estaria inserido pontos importantes das minhas inspeções, porque acredito que estarei contribuindo para a melhor qualidade dos serviços. Muito obrigado, Paulo. É importante a gente ter esse comentário aí, né? Deixa eu ver aqui, o Wilson fala, deixa eu ver, considerando as harmônicas para projetos novos ou substituições de hospitais, é aconselhável ou obrigatória a aplicação de um transformador de fator K diferenciado como 13 ou acima? Você sabe responder essa, Mário? Realmente, se você conhece instalações onde você sabe que vai ter harmônico, você tem que usar transformador com fator K, que considere no seu aquecimento a presença de harmônicos. Exatamente. Deve ser utilizado. O transformador, o fator K, na verdade, ele desclassifica o transformador. Como eu falei, você tem um transformador de 500 kVA, que foi ensaiado em regime senoidal, 60 Hz. Na presença de harmônicos, ele não vai poder trabalhar com os 500 kVA. Ele perde potência. Então, ele deveria ser rotulado com a nova potência para as condições de harmônicos do local. E é importante a gente lembrar também, né, que os equipamentos hoje, o caso da Fluke, o 435, você tem como medir o fator K diretamente no equipamento. Exatamente. Você já tem ali uma orientação de como tem que ser o teu fator K ali no cálculo. Então, é só definir. É só tomar cuidado, que existem várias normas que falam sobre fator K. Exatamente. Tem a norma do Underwright Laboratórios, tem do IEC, do I3E, tem a da IEC, tem vários K. Você precisa saber qual é o K. O K da Fluke é do I3E, da Underwright Laboratórios. Precisa tomar cuidado com isso, que o K dos europeus é outro valor. É outro K, exatamente. Tá, aqui o Rubens está falando, fim de compensação de carga horária, ok, deixa eu ver. Tem uma pergunta do Eric aqui, né, perguntando se seria viável os hospitais e unidades de saúde serem dotadas de equipamentos que analisam a qualidade de energia, implementar um controle mais eficiente para evitar interrupções e faltas. E aí, Eric, como você viu pela cabeça dos meus dois companheiros aqui, com certeza é muito viável, porque você não só, né, falando do panorama da Fluke, né, já vendendo o jabá, mas você não só vai resolver os problemas de qualidade de energia, você vai investigar ou instalar coisas melhores, mas você também, né, com o que você já tem, você consegue melhorar. Né? Então você vai investigar todos os seus problemas de qualidade de energia e mitigar o máximo possível. Isso muitas vezes, para não falar todas as vezes, vai refletir diretamente nos custos na conta de energia do hospital, na menor quantidade de interrupções, né, interrupções não planejadas. Então, tudo isso vai tornar cada vez mais um equipamento, né, viável, né, numa unidade hospitalar. Um daqueles hospitais que eu mostrei para vocês, ele tem em cada painel um analisador de qualidade de energia ligado àquele supervisório que vocês viram. De forma que tudo ali é rastreado. Se houver uma queixa de um paciente que morreu por problema de qualidade de energia, ele tem lá tudo gravado e medido para mostrar que o problema não foi de qualidade de energia. Foi uma patologia mesmo que, infelizmente, não teve como recuperar o paciente. Perfeito. E, pessoal, eu coloquei o link aí, últimos minutos para conseguir o desconto aí, participar do curso, tá? Na próxima semana também, para quem tiver interesse, na própria Fluke Academy, flukeacademy.com.br, vocês têm o curso de aterramento, que vai ser ministrado na próxima semana também na modalidade online ao vivo, tá? Então, e tem mais alguns outros cursos que vão ser preparados, então entre lá na Fluke Academy, se cadastre para receber as informações aí e trabalhar conosco. É os últimos minutos aí para esse especificamente, para quem está aqui no Web Debate aí, para poder participar, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, mas eu acho que nós conseguimos atender a maioria. Alguns são comentários, outros do pessoal. A gente usa uma técnica aqui. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo fala, tem um termógrafo no HIT
já queimou o tubo 3 vezes, ele possui um estabilizador exclusivo para ele, uma leitura de energia foi feita. Depois desse estabilizador e equipamento de ressonância, ECO usou harmônicos na linha de tensão no neutro. Tendo estabilizador, de onde vem essas harmônicas? Com o estabilizador, como é que vem essas harmônicas e como lidar com elas? Um tomógrafo com estabilizador e harmônicas. É fácil? Esse foi aquele caso que eu tinha até comentado, né? Tem um estabilizador, mas ele não está suprindo. Então, como até o professor tinha falado, provavelmente ele foi dimensionado antes de você saber qual o problema no seu tomógrafo, né? Exatamente. E tem uma pergunta do Fantinatti aqui, que ele comentou, né? Como levar conhecimento a toda essa classe de médica e de saúde, né? Seria fazer uma apresentação para os CRMs, para os Corems? Cara, não é fácil, mas... Eu vou responder para vocês, é dificílimo. Essa palestra eu nunca consegui dar na universidade, aqui na universidade, para o curso de medicina. Por aí você tira uma base do interesse deles pelo assunto. O médico não se interessa por isso. Terrível, terrível. Não é fácil, não. Então, tá aí, Fantinatti, nós vamos ter que desbravar isso, cara, tá? Uma coisa que é a preocupação da Abracopel é sempre a segurança. Como nós estamos falando de segurança em ambientes hospitalares, né? Existe um detalhe também importante, que é a prerrogativa. Você está no hospital e você morreu no hospital, aconteceu, a pessoa tinha uma outra coisa, e aí nós nunca vamos saber se realmente a pessoa faleceu por uma falha médica, por uma falha de um equipamento médico, ou se ela realmente tinha alguma coisa, né? Em 2009, eu perdi minha sogra durante a tal da epidemia H1N1, né? E a minha esposa estava grávida na época, foi uma correria, uma loucura toda. E ninguém confirmou que era H1N1, mas nós temos certeza que era. Depois, aí conversando nos bastidores, o pessoal não quis assumir porque ia cair na conta da cidade e aquela história toda, mas ela acabou falecendo por tudo. Mas o interessante é que ela visitou algumas clínicas anteriores, inclusive ela foi a um geriatra, porque ela estava com dor nas costas, tudo. Geriatra particular, pagamos o geriatra, tudo. E o cara disse para ela que ela estava com problema de nervo ciático e receitou para ela 2 ou 3 aplicações, né, aquelas coisas todas. Ela fez as aplicações, na sexta-feira à noite, infelizmente, ela passou, de sexta para sábado, ela passou mal, no sábado ela foi internada, no domingo ela faleceu. Então, a gente não sabe, né, como lidar. A gente precisa mudar isso. Talvez esse momento dessa pandemia, explicitando as coisas, seja um momento importante da gente conversar. Como eu disse, o pessoal de EPI diz que, de segurança do trabalho, não consegue lidar com eles internamente. Eles estão falando de segurança. Imagina nós, da instalação elétrica, né, chegando depois de um tempo. Mas uma coisa é fato, nós somos a sustentação de todos esses caras, todos esses equipamentos que estão aí, que vão manter as pessoas vivas, ou seja, a instalação elétrica. Então, é importante a gente tratar isso e tentar desbravar isso, né? Respondendo de novo o Fantinatti, temos que desbravar isso de alguma forma. Como? Vamos trabalhar forte nisso. A Abracopel vai continuar fazendo. Deixa eu ver aqui que o Paulo Sérgio, deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Não sei por que não tem um engenheiro responsável pela manutenção, porque o pessoal acha que não precisa, cara. Assim, para quê? Não tem problema, não. Pode contratar qualquer um que tá bom, né? O Paulo Sérgio pergunta por que esta importante matéria não faz parte da grade de cursos técnicos e tecnológicos, por exemplo, em radiologia médica. Eu não posso dizer, mas acho que não faz, né? Então... Mas é importante, Mário, até que você que está ligado à universidade, né? De repente, incluir, porque eu não sei hoje como é que estão os currículos, né? Já tem quase 30 anos que eu me formei, então, mas eu acho que isso não é tratado também na academia, ou seja, dentro da universidade também não é falado muito esse tipo de... Nos cursos agora... A instalação elétrica é hospitalar, né? Nos cursos novos vão entrar no primeiro ano, primeiro semestre vai entrar qualidade de energia elétrica. Tá, mas não vai já pediu. especificamente Eficiência energética e qualidade de energia elétrica, nos currículos novos.
mas não vai entrar especificamente em ambiente de saúde, né? Vai ser como instalação elétrica. Não, né? Geral. De repente, vale a pena ali colocar duas aulinhas só para falar da especificidade de ambiente de saúde, que vale a pena. E aí, eu como sou oriundo de Mogi das Cruzes, vou ficar feliz e vou indicar para todo mundo. Corre para fazer o curso de engenharia elétrica lá em Mogi, porque lá o pessoal fala de ambiente de saúde. Legal. Meus caros, eu acho que quase 2 horas de papo aí, mais 260 pessoas eu vi online em um determinado momento. Atingimos a nossa meta para uma segunda-feira à tarde, não, terça-feira, desculpa, à tarde. Foi muito bom. Eu quero agradecer o Mário por ter disponibilizado esse espaço aí fantástico, né? E as informações fantásticas. O botão estava ali, quem não conseguiu baixar a tese dele, depois pode mandar um e-mail para mim, abracopel@abracopel.org.br, e a gente vai eu mando o link para vocês baixarem, né? Foi ótimo, foi um papo importante. A gente está encerrando um ciclo de 3 web debates, especificamente instalações elétricas voltadas para o ambiente de assistência de saúde, né? Para quem não assistiu os outros 2, entra no site, no portal Abracopel, abracopel.org.br. Um já está lá, aliás, um vai estar hoje, no final da tarde, aí, começo da noite, já vou colocar ele lá. O de ontem à tarde ainda não fizemos. Talvez amanhã à tarde eu consiga colocar ele e nós teremos. E esse aqui também vou deixar gravando e depois nós vamos colocar ele para vocês assistirem, ok? Mário, algumas considerações finais aí? Eu gostaria de me despedir, mas deixar 2 mensagens que para mim vai ser mais importante que a minha palestra. Eu não sei se vou escapar do Covid-19 ou não, mas fica aqui 2 mensagens. Não deixem a engenharia elétrica acabar. Pois é. Hoje nós estamos sentindo que não existe mais procura, a juventude não está querendo mais estudar engenharia elétrica, eles alegam que a engenharia elétrica é muito difícil, então eles migram para outras modalidades. Então eu sei que aqui tem professores de escola técnica, tem professores da universidade, tem engenheiros eletricistas que incentivem o pessoal, os jovens, a procurarem a universidade para estudar engenharia elétrica. O Brasil está aprendendo agora que a indústria tem que retornar nas nossas mãos. Nós temos que nos livrar de importações e dependências. Nós estamos sofrendo muito com isso aí. A indústria tem que retornar. Nós vamos precisar de engenheiros eletricistas. Hoje, tudo que move o mundo é eletricidade. É impossível que não se procurem mais os cursos de engenharia elétrica. Essa é uma mensagem geral. E a segunda mensagem é a mensagem local, né? Hoje eu tenho a satisfação de comemorar meus 45 anos aqui na Universidade de Mogi das Cruzes como professor. Talvez já milhares, né, de engenheiros nós formamos. Hoje nós sabemos que muitos deles estão muito bem, outros já se aposentaram. E nós aqui damos uma ajuda muito grande para a Santa Casa de Misericórdia local, onde grupos de alunos realizam seu trabalho de conclusão de curso no interior da Santa Casa, realizando projetos, readequações. Legal. O nosso coordenador é uma pessoa fantástica, o professor Paulo Thompson, deve estar me escutando aí. Ele é professor de instalações elétricas e coordenador. Ele é muito aberto a essas iniciativas. Ele coordenou 3 grupos nos últimos anos, onde um grupo fez uma readequação segundo a NBR 5410, outro fez sobre a readequação do sistema de para-raio 5419, e um terceiro grupo fez um trabalho de termografia, detectando pontos quentes em painéis e instalações para evitar interrupção de energia elétrica e princípios de incêndio. Então, eu convido aqueles que nos ouvem aqui, os garotos de escola técnica, que compareçam aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, que se interessem pelo nosso curso, façam uma visita aos nossos laboratórios, venham conhecer as nossas instalações, venham conhecer os professores, para que eu tenha certeza que eles vão se decidir, se tiverem que estudar engenharia elétrica, que venham aqui estudar. E também falo para os meus alunos e alunos de outras escolas, que não sejam covardes, e que na primeira transformada de Laplace, larguem o curso de engenharia elétrica e vão para engenharias
outras que não têm uma matemática tão avançada quanto a nossa. Sim. Os fenômenos elétricos, eles são todos explicados por uma matemática bastante complexa, que é só utilizado na engenharia elétrica. Não tem como escapar disso. Tá? A beleza da eletricidade está exatamente nessa matemática. Obrigado a todos, tenham uma boa noite, e se precisar da gente, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Carlos, e muito obrigado a todos os meus ex-alunos e amigos que participaram aí, ao Celso Mendes, um grande amigo aí de 40 anos atrás, tá? Que eu deixo um grande abraço a todos vocês, espero ter dado a minha mensagem aqui, que sirva para alguma coisa, para a gente alavancar a engenharia elétrica novamente no país. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Perfeito suas palavras. A gente sofre, a gente passa noites em claro, a gente se espera. Mas eu tenho uma história, dois momentos que eu conto, né? Alguém colocou ali, o problema são a desvalorização dos engenheiros eletricistas, o engenheiro civil vem assim. O problema não é o engenheiro civil, o problema é o engenheiro eletricista, que não se une e não faz nada que presta, fica só reclamando. Então, esse é o primeiro passo, ou seja, quando a gente entender que engenharia elétrica é necessário, nós vamos acabar com todo mundo, porque o civil assina projeto, ele assina projeto, mas ele não sabe projetar. Então, a gente não tem que brigar com esse cara, entendeu? Nós temos que mostrar como se projeta. Nada do que a gente está fazendo até agora, toda essa comunicação não seria possível se não fosse engenheiro eletricista. Exatamente. Não existe transistor sem engenharia elétrica. O engenheiro civil pode até ter construído na casa, que tá todo mundo em casa, mas nós podemos estar sentados na beira da calçada fazendo isso agora, entendeu? Então, desde que tivesse energia elétrica para sustentar tudo isso, né? Então, é uma coisa que eu falo isso mesmo, realmente o problema não está no pessoal, né? E uma coisa que eu digo do engenheiro eletricista é que nós temos uma capacidade de imaginação incrível, porque a gente consegue imaginar um elétron andando dentro de um fio e realizando o trabalho, né? Então, o resto não tem essa capacidade. Os outros vão ver o treco torto, a viga torta, as coisas pendendo para um lado para o outro. O engenheiro eletricista tem que imaginar o elétron andando dentro do fio e realizando o trabalho. Então, nós somos fera. E o engenheiro eletricista está dando espaço para arquiteto, para engenheiro civil, que está tomando o lugar dele. Pois é. Na verdade, ele não está se mostrando presente na sua responsabilidade. Exatamente. O Mário está aqui, o Claude, meu amigo lá de Paraná, o Mário na BS, em Pernambuco, o Claude lá na PE, lá no Paraná, todos eles brigando aí nas associações de engenheiros eletricistas, que é o nosso caminho. Vamos nos juntar lá, vamos entrar, vamos tomar conta disso e nos unir, porque aí nós somos hoje, se bobear, a maior categoria de profissionais do Brasil. Mas ficamos cada um num canto reclamando e aí não conseguimos com as coisas andarem. Então, é um bom recado. Obrigado, Mário. Rubim, meu querido. Depois dessas palavras aí de vocês, eu só tenho que reforçar, estudem engenharia elétrica, vão atrás. Não existe vida após a engenharia elétrica, né? Muitos demora um pouco, mas estamos aqui para provar. Demora, é difícil, mas tem. Mas é aquilo, e hoje a engenharia mais, né, nada disso, as telecomunicações não estariam aqui, né, o celular, o computador, não tem, é o que eu falei, não tem transistor sem engenheiro eletricista por trás, né, desenvolvendo dopagem e tudo mais, né, nesses componentes. E da nossa parte, né, da minha parte, da Fluke, né, estamos à disposição, né, busquem conhecimento, entra no nosso site, a gente tem bastante informação, bastante estudos de casos de sucesso, né, então a gente não está preocupado em ficar só em, né, claro, né, vender produto, mostrar equipamento para vocês dentro do nosso site, mas também tem muita informação, porque o que a gente quer é o nosso cliente bem educado, né, bem consciente de como utilizar os equipamentos, utilizando da melhor forma possível, com a melhor segurança possível, né? O Fluke Academy está aí para mostrar para vocês que a gente não está preocupado também em só ensinar o profissional a mexer no equipamento, né? Mas a realmente aplicar, né? Então a gente fala engenharia, qualidade de energia, como a gente estava falando aí, é algo infelizmente muito pouco abordado nos cursos de engenharia elétrica. Então hoje você tem essa oportunidade de vir até a Fluke, né, e conhecer mais sobre esse assunto e conseguir aplicar ele no mercado, né, e ser realmente um profissional diferenciado.
né? Então vai ajudar bastante porque a tendência, como a gente falou, é só piorar, né? Hoje, você não tem uma lâmpada de LED sem menos de 100% de THD, então vai ter muita harmônica para a gente analisar ainda durante muito tempo. Uma coisa importante, né, Albin, você pega o 435, por exemplo, da Fluke, o 4352, ele analisa 150 parâmetros, ou seja, você precisa interpretar os parâmetros, também não adianta você só querer botar o equipamento lá, ele te mostra alguns dados e você já sai ou alarmado ou achando que está tudo bem, né? Então, qualidade de energia assim, termografia assim, aterramento é assim, aterramento, como é que eu faço aterramento? A primeira pergunta é, o que você vai aplicar, aonde, em que condição, em que situação, né? Mas no break, como é que eu dimensiono no break? Para quê? Então, tudo isso é estudo, é avaliação, não é... Né? E aí que entra a engenharia elétrica e engenharia, né? Ou seja, eu sempre digo para o pessoal que fazer as coisas é engenheirar, ou seja, é estudar, é avaliar, é analisar. Falando de segurança, que a gente também atua aqui, né? Foi publicada agora recente a norma 16384, que é a norma de segurança e eletricidade, e aí eu digo, nas minhas palestras, eu digo assim, fazer um sistema, criar um procedimento de segurança em eletricidade, não é olhar e dizer assim, não, é fácil, vai rabiscando aí. Cara, você tem que ter toda uma análise, né, uma análise de risco, o porquê, quando, como é que vai ser usado, quem vai usar, quem vai fazer o serviço, aonde. Então, é um processo de engenharia. Então, isso é importantíssimo. Mas fantástico. Meus caros, muitíssimo obrigado a todos que estiveram com a gente essa tarde aí, em alguns lugares, na minha terra, chovendo. Em São Paulo está frio, lá em Mogi também está frio. Mas no Nordeste dos meus amigos lá deve estar calor pra caramba, como sempre, né? O Claude aqui está dizendo que ele lembra de uma frase de um engenheiro civil e eletricista chamado Abdu, ele dizia, a elétrica é a elite das engenharias. É isso mesmo, meu amigo Claude, é a elite das engenharias. Nós somos fera, cara. Agora precisamos botar isso, precisamos mostrar para a sociedade que nós somos mesmo, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado por estar conosco. Sigam a gente nas redes sociais, lá na @Abracopel no Instagram, Abracopel no Twitter não, no Facebook e no LinkedIn. Sigam as redes sociais da Fluke também, @Fluke.Brasil. Exatamente, Fluke.Brasil, exatamente. E tem a Fluke Academy também. Siga a gente e nos vemos em breve em um novo... o Mário está dizendo que lá em Recife está 31 graus. Está frio hoje, hein, Mário? De cobertor hoje. E nós nos vemos em breve num novo web debate aí, marca da Abracopel. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Rubim. Obrigado, Mário. A gente pessoal. Fecha de vez, tá? Mas eu agradeço de novo vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.